confiança de vocês de que ele realmente irá apto a falar, a, pela primeira vez, quebrar um certo silêncio a respeito de tudo aquilo que é colocado no caso Master? Bem, bom dia, Isabel, bom dia, Elisa, lá em São Paulo, bom dia a todos que nos acompanham pela CNN. Olha, é a hora do senhor Vorcaro começar a falar. E nada melhor, eu tenho colocado isso com clareza e fui muito firme com a defesa, de que ele comece a falar para 254 mil aposentados que tinham os descontos de empréstimos consignados pelo banco dele sem confirmações de origem, ou seja, o INSS repassava o dinheiro para o Banco Master, que comprou essa carteira de um outro banco, uma outra financeira, nós ainda não sabemos, queremos identificar de onde veio. E quando o INSS, no ano passado, começou a fiscalizar e a fazer as auditorias que já deveria ter feito, eles descobriram essa falha. 254 mil pessoas que tinham os descontos e não havia uma assinatura, uma confirmação, uma autorização para que isso fosse feito. Então, nós queremos entender do Banco Master, do senhor Vorcaro, de onde ele conseguiu essa carteira, essa transferência para o INSS, ela foi, de certa forma, republicana ou ela teve também favorecimento político que fez com que ele recebesse sem a documentação completa? Nesse período, as pessoas que reclamavam que estavam sendo enganadas, que não tinham autorizado o desconto, de que maneira essas pessoas foram atendidas para que os direitos delas fossem respeitados? Isso foi colocado para a defesa, que mostrou, inclusive, muito boa vontade em trazê-lo no dia 26, desde que eu concordasse com o adiamento. Agora, a data já acertada, ele virá a Brasília. Caso isso não aconteça, Isabel, Elisa, a CPMI pode determinar, isso está constitucionalmente prescrito, e eu posso fazer isso de ofício, que é trazê-lo sob condução coercitiva. Vai ficar muito pior se no dia 26 não aconteceu o que nós acertamos com a defesa, que é mandar a polícia buscá-lo em casa, uma vez que nós já temos, até por parte do Supremo Tribunal Federal, a autorização para que ele venha a Brasília. Pensando aqui no que o senhor nos diz sobre essa autorização para ele ir e a possibilidade de usar a condução coercitiva, de que maneira os senhores pretendem questioná-lo? Porque, para questionar, é importante que vocês tenham documentos, informações. E a gente está falando de um processo que corre em segredo de justiça e foi colocado em segredo assim que chegou no Supremo Tribunal Federal. O senhor pode explicar de que maneira o ministro Dias Toffoli pode colaborar, ceder informações? E quando a gente fala em ceder informações, é que tipo de informação? É quebra de sigilo de alguma coisa ou é alguma informação que já tenha sido alcançada pela investigação? Bem, é bom a gente esclarecer, Elisa, qual é o limite da CPMI. Eu adoraria investigar toda a relação do Banco Master com o mercado financeiro, com as instituições todas ligadas ao governo, às entidades, mas eu não posso fazer isso. O meu limite constitucional da CPMI, a minha autoridade e dos parlamentares que estão comigo, termina nos descontos irregulares. É bom a gente deixar isso claro, porque eu tenho certeza que muitos parlamentares vão querer perguntar sobre a relação com o Banco Central, com o BRB. A CPMI do INSS, ela foi criada para investigar descontos irregulares. Então, a nossa relação com o senhor Daniel Vorcaro e com o Banco Master são os 254 mil contratos que ele tinha em mãos, sem confirmação, e que foram suspensos pelo INSS assim que a CPMI começou a questionar e pedir as informações. Além do Banco Master, Elisa, Isabel, nós tivemos também as auditorias que suspenderam pelo menos 10 outros bancos que enganavam os aposentados. Nós tivemos Crefisa, que é da presidente do Palmeiras, suspensa, Banco C6, diversos outros que enganavam os aposentados como? O consignado é um juro de 2%, 3% ao mês. Simplesmente esses bancos sabiam que a pessoa tinha um financiamento, quer dizer, um vazamento de dados impressionante por parte da Previdência Social. Uma pessoa que aposenta hoje fica sabendo que a aposentadoria saiu antes do próprio INSS porque os bancos ligam oferecendo dinheiro. E esses bancos, eles emprestavam dinheiro a 22% ao mês. Isso é crédito direto, isso é enganar as pessoas. Uma parcela vulnerável da população brasileira precisa do dinheiro,
recebe uma ligação em casa com o telefone vazado, faz um empréstimo do qual não consegue nunca mais pagar. Essa relação do Banco Master, de outros bancos com a Previdência, nós temos a obrigação de esclarecer e de fazer mudanças, seja pela legislação, novos projetos, seja por portaria interna do INSS. Não é possível mais que os bancos façam Senador, o que quiser em relação aos aposentados. Então, só uma dúvida, então, porque o caso do Banco Master está no Supremo por causa da relação com o BRB. Mas o assunto dos senhores diz respeito à INSS e não às questões do BRB. É isso que o senhor quer nos dizer, então, que o ministro pode liberar dados, mas aquilo que diga respeito ao INSS. Desculpe insistir, mas então no que, claro, em respeito ao INSS, poderia haver a colaboração de Toffoli? Olha, o caso está no Supremo Tribunal Federal porque envolve autoridades de primeiro escalão e principalmente do próprio Legislativo. Então, subiu para o INSS por questão de foro privilegiado e ficará lá até que se comprove ou não esse envolvimento. No nosso caso específico, a CPMI do INSS, é bom a gente deixar isso claro para as pessoas. Nós temos autorização, a autoridade para investigar os descontos irregulares. Eu, por exemplo, adoraria, e acho que o ex-presidente do Banco Central, ele tem muitas explicações a dar ao país. Por que o Banco Central não agiu na hora certa para evitar boa parte desse rombo do Master? São perguntas que o Banco Central tem que responder, mas não responderá na CPMI do INSS. Isso tem que ser uma outra CPMI do Banco Master, uma investigação específica. O que nós podemos e vamos avançar é exatamente essa relação de banco com a Previdência. Como se deu, quais os critérios, de que maneira ele garantiu os direitos dos aposentados para que a gente não torne essa população mais vulnerável do que ela já é na questão de descontos irregulares.